para receber Helenira e Vilma Reis, duas irmãs. Helenira Vilela, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Bom dia, comunidade do Fórum Café. Tudo bem, estamos aí, na briga, como sempre. Legal. Oi, Vilma, tudo bem? Bom dia. Viu uma reluz, né? Menina, esse entrevistador não é brinquedo, não, viu? Foi um fight. Foi. Mas tá bom bom. Dia, Helenira. Bom dia para vocês duas. Vamos conversar essa semana. Vamos. Vocês duas? Bora, Vilma. Vamos tricotar? Estou pedindo. Quero saber desse tricô depois aí, ou desse bordado. Estou pedindo audiência. Você tem prioridade na agenda, Vilma. Só marcar. A gente já passou um tempo do debate, né? Foi no domingo. Mas eu queria fazer uma questão, fiz essa ponderação. Essa ponderação foi feita durante a segunda tela aqui da Fórum e foi puxada pelo nosso jornalista aqui, o Anderson, né, que faz o Domingo na Fórum, né? Achei que ele estava corretíssimo em fazer essa ponderação. Na segunda, na terça, ontem voltei com esse assunto e queria voltar hoje com vocês duas, começando por você, Vilma, e depois com você, Helenira. O debate foi um debate no qual a questão de gênero apareceu com força, não pelo fato de termos duas candidatas mulheres, mas pelo ataque que o Bolsonaro fez a uma jornalista, né? Isso acabou trazendo a questão de gênero para o centro do debate. Mas, então, a questão de gênero esteve presente. Mas outra questão tão crucial quanto a questão de gênero, que é a questão racial, esteve completamente ausente do debate. Não tinha jornalista negro, não tinha candidato negro, na verdade tinha um jornalista negro do UOL falando ali nos intervalos. Mas, exceto isto, os negros no debate eram apenas seguranças e gente de suporte operacional. Achei realmente, foi uma brutalidade o que aconteceu naquele dia e e houve uma reação forte de algumas lideranças negras. Eu registrei ontem já, Vilma, o Wesley Geisel, que é jornalista do Estadão, disse: existimos e temos capacidade de integrar as bancadas de honra nas sabatinas aos presidenciáveis. Basta nos colocar lá para um mundo de novas perguntas surgir. E o Pedro Borges, que é o líder do Alma Preta, do site Alma Preta, importantíssimo site da internet brasileira, ele diz: não existem jornalistas negros no Brasil, não é possível. E a Eliana Alves Cruz, também jornalista, registrou: não tinha preto, preta ou indígena, em canto nenhum de poder nesse estúdio. Nem perguntando e nem sendo perguntado. Não consigo levar a sério nada. E ela diz: o grande vencedor desse debate é o racismo. O ausente mais presente dessa noite. Bora dormir. Vilma? Olá, Mauro, vamos lá, né? Eu conversei bastante com várias pessoas desde domingo. A nossa posição ela é muito direta. Às vezes, Helenira, as pessoas acham que, nossa, vocês estão criando um caso, né? Por que vocês querem trazer essas discussões? E essa é a hora de trazer a discussão. O nosso entendimento, e eu anotei aqui com muita coragem para a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer certos debates com muita coragem. A ausência deste debate racial nas agendas deseduca e retira a possibilidade de falarmos de temas importantes numa audiência que se dá em escala de milhões. Essa é a primeira questão, Helenira e Mauro. Uma audiência que se dá numa escala de milhões, Mauro. A gente perdeu a oportunidade de levantar temas fundamentais para o Brasil numa semana que nós estávamos entrando na semana dos 10 anos da Lei de Cotas, a Lei 12.711,
que é uma lei que mudou a fotografia das universidades brasileiras, assim como mudou dos IFES, os institutos federais, que lá nos anos 90, no início dos anos 90, quando eu fazia ensino médio, para nós que víamos da periferia, acessar um instituto federal era coisa quase que inimaginável. Né? E que há um anseio, principalmente nas cidades do interior, que os institutos federais se constituam numa escola segregada e separada da classe média branca. Né? Isso é uma coisa, e que eu sei da reação e do levante feito por minhas companheiras professoras, ativistas, para que isso não aconteça. Eu corri trecho com professoras como Ana Carla Portela, do IFE, lá na Chapada Diamantina, para que o IFE da Chapada não se tornasse essa escola segregada e de classe média e que os negros não podem adentrar. Então, para nós é uma coisa importante. Temas, portanto, como ações afirmativas, políticas de drogas, políticas de desencarceramento, fortalecimento do sistema de defensoria pública, terras quilombolas, demarcação dos territórios indígenas, política para as juventudes, enfrentamento ao feminicídio e as mulheres negras no acesso e partilha das riquezas, tudo isso ficou em silêncio quando o debate racial não veio para cima da mesa. O programa Juventude Viva, que foi construído com muita coragem por uma geração inteira, tanto do período Lula quanto do período Dilma, e corajosamente coordenado por uma mulher como Luísa Bairros, não aparecer em nenhum momento no debate, deseduca esse país inteiro que mata 60 mil jovens negros por ano. Além disso, no momento em que o break e outros elementos do hip-hop estará nas Olimpíadas de Paris, e essa cultura, que é a presença potente da juventude negra, um silêncio, as pessoas discutem o esporte no país sem dar uma palavra sobre isso. E, além disso, cultura sem racismo, todos os temas muito importantes que precisavam vir à baila no debate das eleições, eles estão silenciados no momento em que o país não tem um Ministério da Cultura, em que a Fundação Cultural Palmares é covardemente desmontada, em que a FUNAI serve de instrumento ideológico para processar lideranças indígenas. O silêncio sobre o debate racial no país é um equívoco, é um escândalo, e demonstra que muitas lições não foram aprendidas e não foram internalizadas por lideranças políticas. Portanto, as questões que Pedro Borges, do Alma Preta, as questões que a escritora, autora de Água de Barrela e Cais do Valungo, como Eliana Alves Cruz, todas essas lideranças que se manifestaram ao longo da semana, elas estão falando dessa pauta que eu estou lendo e que eu preparei hoje, às 5 da manhã, para vir para esse debate. Nós estamos escandalizados com o que está acontecendo. Num país de negros, de maioria negra, um país em que a Amazônia, em que os quilombolas e os povos indígenas sofrem os piores crimes da República, nós não entendermos e não colocarmos no centro do debate político uma agenda antirracista é um equívoco político e, mais do que nunca, anuncia. Tem questões que não podem pertencer ao marketing. Você aprende a ética do partido, mas a gente foi educada pela ética dos movimentos sociais. E isso, para a gente, é muito grave. Muito grave. Esse é o debate de nossas vidas. E essa é uma eleição professora, Mauro. Esta é uma eleição professora. Quando a gente está falando da potência de um movimento e de um ator político coletivo, o movimento negro,
movimentos de mulheres negras, movimentos feministas, esses atores políticos coletivos, movimento das mulheres indígenas, são atores políticos coletivos que não podem ser ignorados. Os movimentos LGBTQIA+, não podem ser ignorados. E a gente está falando de coisas muito graves. Muito graves. Portanto, é extremamente difícil. E é assim que a gente empurra a esquerda para a esquerda. É assim que somos nós, que qualificamos a democracia. Nós não esperamos nada da direita. A direita, ela vive com as mãos ensanguentadas. A direita vive da pilhagem econômica e intelectual. A gente vive o horror do silenciamento secular. Mas nós estabelecemos alianças e parcerias que elas precisam funcionar. Helenira. Então, Mauro, Muito impactado com a sua fala, viu? 100% de acordo com a Vilma, e, na verdade, eu queria pensar algumas coisas que tornam isso ainda mais grave. Primeiro, existem 2 candidatos à presidência da República que são negros, que foram excluídos do debate. Houve apenas 2 citações em todo o debate. Desculpa, só para as pessoas saberem, porque assim, eles têm um percentual que não é em nada diferente do percentual da Soraya Tronic e mesmo da Simone Tebet nas pesquisas. Exatamente. A intenção de voto, a Vera, o Péricles, a Sofia... Estão inventando um critério que é o tamanho da bancada. Na verdade, eles inventaram um critério para poder colocar a terceira via, que é quem, de fato, essa mídia corporativa queria eleger, dentro do debate. Porque se você escolhesse o critério de intenção de voto, a Simone Tebet e a Soraya Tronic estariam fora, o que seria ruim também não ter nenhuma mulher. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo que fosse assim. Agora, eu, em grande parte, concordo com o Nassif de que aquilo não foi exatamente um debate, né? Foi uma construção complicada demais. A própria presença do Lula, a gente sabe que a coordenação de campanha relutou muito em decidir ir, e, na minha avaliação, eles decidem ir porque o Lula aí obriga o Bolsonaro a ir e o Bolsonaro se quebra sozinho. Mas teve 2 citações à questão de negros e negras, a África, né? Uma delas, a Simone Tebet, ao ser perguntada sobre, na verdade, ao comentar a resposta sobre a questão da paridade no governo, ela diz que assumiu o compromisso de ter paridade no governo e que vai ter representação de negros e negras. Foi a única citação positiva, digamos assim, e aquela citação tristíssima, para dizer o mínimo, do Ciro Gomes, fazendo referência ao que ele chama de fundão da África, né, que é um pensamento colonizado, eurocêntrico, que não consegue entender que a África é sim lugar de desenvolvimento, de ciência e tecnologia, e se não é mais, é porque os brancos europeus, aqueles bárbaros, assassinos, estupradores, destruidores de cultura, foram lá e arrasaram tudo. Mas tudo não, arrasaram um monte de coisa. Então, acho que é importante a gente, primeiro, pensar essas 2 coisas, né? Não só não foi citado e não foi debatido como exigência da realidade brasileira, porque se isso é uma coisa que povoou o debate nos Estados Unidos, onde a população negra é 14% da população do país, como é que isso some de um debate do país que tem a maior população negra fora da África e que tem 56% da população negra? Isso significa, e aí quando a Vilma faz esse chamado, né, esse dedo na cara que tem que ser feito, eles não estão deixando de debater alguma coisa de minoria, alguma coisa desimportante. A gente está falando do centro da estrutura, da história e da existência desse país, da existência atual. Então, nós não estamos falando de uma coisa que possa desaparecer do debate. Omitir é uma decisão. É calar, é apagar, é fingir que não existe 3 séculos quase 4 séculos de escravidão.
É fingir que não existe genocídio da população negra. É fingir que não existe genocídio da população indígena. E aí, eu vou falar uma frase que é: eu acho que o Lula fez o que tinha que fazer no debate, a menos nesse assunto. E eu fui apurar, o Lula estava acompanhado de 16 pessoas nesse debate. Eu fui perguntar. Tinha 3 mulheres, a Gleisi, a Janja e a Lu Alckmin. Ou seja, só tinha uma mulher da política. Em 16 pessoas. E todos eram brancos. Todos os 16. E é por isso que isso acontece, porque quando você não tem diversidade em quem está com você, o seu pensamento é restrito como o grupo que você está tratando. E aí eu preciso ressaltar, porque eu tenho falado, então eram 13 homens brancos de meia idade. Isso significa um pensamento restrito ao ponto de vista de um Brasil de 20% da população. Que são os homens brancos letrados, se é que são 20%.